Sejam bem-vindos ao 10º episódio do podcast, onde a gente vai fazer perguntas e respostas da nossa audiência. Eu sou a Débora Zago. Eu sou a Valéria Schaefer. E hoje eu trouxe essa convidada mega especial que vocês já conhecem, a Vavá. E para fazer as perguntas da nossa audiência, tá? A gente retirou perguntas lá da plataforma do curso, do direct, do WhatsApp e de diversas plataformas. Perguntas comuns que a gente recebe. Bora para a primeira pergunta. Vou fazer a mesma de novo. Né? Uma das muitas perguntas que a gente recebe aqui no salão, no Insta também, né? É se em cabelos cacheados, como fazer as mechas? Porque devido aos cachinhos, tem muita mancha, né? Então, a pergunta frequente é essa. Isso, a gente recebe essa pergunta. Como fazer mechas em cabelos cacheados e se todas as técnicas são possíveis em cabelos cacheados, né? Gente, todas as técnicas são possíveis em cabelos cacheados. Desde uma descoloração global, até uma morena iluminada, até pontos de luz, até mechas tradicionais, tá? Todas. Eu criei um hábito, tá? A gente vai criando hábitos de acordo com os cursos que a gente vai fazendo. Eu criei o hábito de sempre fazer um alinhamento do cacho antes de fazer a mecha. Porque por o cacho ser muito fechadinho, muito tonhonhói, uns são bem soltinhos, outros são bem fechadinhos, né? Porque quando a gente aplica o produto no cacho muito fechado, ele vai voltar à forma de cacho. E o que acontece? Quando ele está muito cacheado e engrunhado ali no pó descolorante, algumas partes do cacho não vão pegar o descolorante. Então, eu vou ficar com manchas no meio e no comprimento do cabelo. Também pode ocasionar manchas extremas na raiz se o cacho não for alinhado. Ah, Débora, mas tu escova o cabelo? Não escovo, gente. Eu só alinho o fio. Eu pego uma escova com cerdas naturais, que é a escova indicada para cabelos cacheados, e eu dou uma leve secada puxando a escova. Ah, pode fazer isso com a raquete? Também pode, tá? Porque a ideia não é escovar. Ah, o cabelo vai ficar deste tamanho, vai ficar enorme, um volumão. Mas faz parte, é só para alinhar o cabelo, você amarra o cabelo da cliente, faz os amarradinhos bonitinhos e começa qualquer tipo de técnica. Então, todas as técnicas que tem no meu curso, todas elas podem ser aplicadas em cabelo cacheado. Só fazer um alinhamento antes do processo. Se a cacheada chegar com muita máscara no cabelo antes de fazer a mecha, que normalmente todas as cacheadas passam máscaras pra caramba, né? Pra poder definir o cacho. Então, você lava o cabelo da cacheada antes, tá? Porque o excesso de química pode dar uma reação. E daí dá um superaquecimento no papel. Então, não faça se o cabelo estiver com excesso de creme. Lave o cabelo, tire o excesso da umidade, alinhe o cacho, deixe ele mais solto e faz o processo naturalmente, tá bom? E depois, pra secar, nem escova, gente. O cacho a gente tem que valorizar, né? Eu amo cabelo cacheado. Milagre nesses dias eu não tá fazendo ondas, né? Mas assim, porque tá bem agitado aqui. Mas se não, eu estaria todo dia cacheada. Porque eu acho a coisa mais linda do mundo. Só usa um difusor e valoriza aquelas ondas naturais que a pessoa tem. Mais perguntas. Almoçando com a Débora aqui, a Nel. Show. Eu nem almocei, né, gente? Tô louca de fome. Uma das perguntas também é, existe uma quantidade certa para o tonalizante? Ah, é porque eu fiz muita quantidade, sobrou, tô perdendo produto. Existe uma quantidade certa para cada... Pois é, assim, depende da quantidade de mechas que você fez, né? Ah, Débora, quanto tu usou de tonalizante? Depende da quantidade de mechas que eu fiz. Eu fiz uma morena iluminada, eu uso 15 gramas, 1 por 2, tá? 15 gramas de coloração por 30 de oxidante, de 5 volumes. Ou ela tem pouquinho cabelo, igual a vovó tem pouquinho cabelo. Ah, eu uso lá 10 gramas. Gente, eu nunca faço um tubo, tá? Porque a gente desperdiça muito produto. Aí vem a importância da balança. Eu sempre ressalto. Ontem à noite na nossa live a gente falou. Galera, eu não tenho balança. Não tem por quê. Porque é caro? Não é caro, é R$19,90, R$25. No Mercado Livre você acha por R$15 uma balança, tá? É a balança mais simples, é a mais baratinha, a pilha, tá? Não precisa ser aquela balança de R$500. Se você procurar uma de 500, vai ter. Eu uso no meu salão uma de R$19,90, tá? E ela funciona tanto quanto uma de 500, né? Ela é ótima. A gente só troca a pilha, a gente tem 2 balanças aqui. Mas assim, não é necessário você ter a balança mais cara. Tem uma balança
de precisão, porque daí você vai fazer a medida certa, não vai desperdiçar produto, não vai fazer produto demais e não vai fazer de menos, não vai fazer medida errada de oxidante e nem de tonalizante, porque daí ele perde a eficácia, né? Então, eu faço sempre assim. Normalmente, né, a gente faz 15 gramas, faz 20 gramas. Ai, eu fiz até a metade do cabelo e faltou. Eu vou lá e faço mais 10 gramas, porque assim eu não desperdiço o produto. Quando o tonalizante fica parado na cumbuca, ele perde a ação. E às vezes eu faço lá um monte de tonalizante 7.7, tá? Que é o café ao leite. Faço um monte. Mas a minha próxima cliente não é morena iluminada. E a minha outra cliente talvez seja, mas ela não quer o 7.7, ela quer um café. Aí eu vou ter que fazer um 5.7. Então, eu vou desperdiçar produto. Eu vou perder dinheiro, tá, gente? Porque de grama em grama a gente vai perdendo os pila, né? Então, tudo é importante. Balança de precisão, menos é mais. Até no pó, né? Eu sempre falo. Faz lá uma medida do medidor, chega de preguiça de fazer aquela mundaria de pó descolorante, depois oxida, estraga tudo, você vai ter que botar fora o pó e refazer um novo. Então faz de pouquinho em pouquinho, assim você otimiza o produto que você tem, não desperdiça, não rasga dinheiro e fora que vai funcionar da mesma maneira, tá? Eu peguei uma pergunta aqui também, muito importante, aqui tu recomenda muito tonalizante, né? E elas perguntam muito se o tonalizante cobre mesmo os brancos. Porque quem não usa muito coloração não sabe que o tonalizante também pode cobrir, né? Isso. Então, tem muitas perguntas sobre o tonalizante também. Tá. Assim, eu uso, se eu puder usar só tonalizante, eu uso. Mas para cobertura 100% de cabelos brancos, eu uso coloração com mix, tá? Por que que eu uso mix? Porque o mix não desbota pro vermelho. Por que que eu uso coloração? Em algumas clientes eu uso tonalizante porque elas são alérgicas a amônia, um monte de coisa, tá? Então a gente usa o tonalizante. Mas o tonalizante dura de 20 a 30 lavagens. Então, no cabelo branco, por mais que eu use 20 volumes para fixar bem, ele vai ter um desbotamento em 20 ou 30 lavagens, porque ele não foi feito para ser uma coloração permanente. Mas as clientes que são alérgicas e que preferem o tonalizante, a gente usa sim, sem problema nenhum, mas elas sabem que daqui a 20 dias ela vai ter que voltar de novo e refazer a raiz. Quem usa coloração, você pode usar 10 volumes e vai cobrir 100% do branco, tá? Mas é uma coloração permanente. Então, eu indico para quem quer fazer mechas e quer abrir mão do preto a usar tonalizante. Por mais que desbote mais rápido, pelo menos ela vai poder ter um leque maior de opções para fazer mechas no futuro. Vai poder ficar loira, vai poder ficar dourada, vai ficar uns tons mais abertos. Ah, mas a cliente ela gosta da raiz escura e não quer o branco. Então, permaneça usando coloração permanente, tá? Com a X de 10 ou 20 volumes indiferente. Se na cartela eu trabalho com mix use, exclusivamente com mix use, no meu salão só tem mix use, portanto, por isso que eu não falo de outras linhas. Na mix use, ela tem uma tabela muito grande de tonalizantes, mas algumas não são tonalizantes, são coloração. Por exemplo, o 511. O 511 ela é coloração, ela não é tonalizante. E daí tu usa como, Débora? Se a cliente não tem o cabelo branco, eu uso com 5 volumes. Se a cliente tem o cabelo branco e é para esfumar o branco, eu coloco uma base e uso com 10 volumes, tá? Para cobrir o branco. Mas eu uso muitas numerações que não tem tonalizante na Mix Use e eu só diminuo a eficácia usando a X de 5. O X de 5 diminui a potência da coloração, tá? Então te ajuda e tu usa como um tonalizante também, não interfere nas próximas mechas. Aquela cliente que quer fazer morena iluminada, mas ela tem muitos branquinhos. O esfumado, ele cobre o branco ou eu tenho que fazer passar coloração? Coloração, O esfumado com coloração, ele cobre os brancos, mas o esfumado só com tonalizante, aliás, com oxidante de 5, não cobre o branco, tá?
Porque o branco é um bicho ruim pra caramba, né? Então, ele é um fio totalmente desestruturado. Ele vem às vezes grosso, às vezes duro, às vezes crespo, às vezes liso e às vezes estaqueado, às vezes assim, é tenso, né? O branco é o cabelo mais triste de se trabalhar. Então, por isso, a gente costuma usar coloração com o 511. O 511 mais uma base, o 5, o 6, o 4, né, dependendo do fundo natural. E você usa o X de 10 e faz o mesmo processo do esfumado, que é os três voltas e usar o borrifador. É o mesmo processo, só que você muda a mistura. Você usa o 511 mais uma base para potencializar a cobertura do branco, tá? Porque toda cliente que tem branco odeia o cabelo branco, né? Se vocês têm branco aí, você sabe? Vocês odeiam branco e querem disfarçar e querem que dure por mais tempo. Se você não tem a ideia de ficar loira, literalmente, porque o loiro é o que mais disfarça o branco, então use coloração mais um 511 para não desbotar. Coloração mais um mix para não desbotar, tá? Que os mix vieram para nos auxiliar. Então ajuda muito. Deixa eu ver aqui. O branco é um parente ruim, é verdade, Anne. Também, assim, tipo, igual na morena iluminada, né? A gente tonaliza, só que ele molhado tá uma cor. Aí na hora que a gente tira e vai secar, ficou outra cor. Como fazer, assim, pra ter certeza que aquela cor no molhado é exatamente a cor que vai ficar quando estiver seco? Nunca fica a mesma cor, né, gente? O cabelo molhado, ele não aparece a cor, na verdade. O loiro não fica tão loiro e a morena iluminada não fica tão gritante, tão aparente. Tá falhando um pouquinho, Pois né? é, eu também senti. Tá falhando. Ah, tá. Ele só tá... Se vocês não estão ouvindo, gente, logo vai voltar. Ah, tá. Só foi. Bom, o loiro, ele não fica tão loiro. Às vezes parece que tem até moreno, cabelo natural demais. A gente fica assustada. Meu Deus do céu, ficou muita morena e a mulher quer ficar super loira. Quando a gente seca, ela tá totalmente blonde, assim, muito loira, né? A morena iluminada parece que ficou a cor legal. Quando a gente vai secar, ele ficou gritante, quente demais. Ficou muito cobre ou ficou muito vermelho. Então, eu sempre digo que as morenas iluminadas, hoje a gente conversou sobre isso, né, Vá? As morenas iluminadas, normalmente elas querem cores mais quentes, mas o quente, ele não esfria, ele neutraliza. Como que a gente neutraliza? Com os tons que tem mate, que tem violeta e que tem azul. O 77 é um coringa pra mim, porque ele tem mate na composição, tá? Então, ele não deixa a cor tão quente. Ah, mas e se eu deixar tempo demais? Vai ter um escurecimento total? Na altura de um 7, gente, não vai fechar o cabelo. Ele só vai neutralizar bastante. Então, o que eu faço nas morenas iluminadas que não querem o cabelo quente? Eu deixo bastante tempo o tonalizante, tá? Eu perco de vista, assim, dá uns 10 minutos de tonalizante. Pode ficar. Mas é bom nas morenas iluminadas. Nas loiras, não, porque se ultrapassar o tempo, chumba o fio, tá? Mas as loiras a gente consegue ter uma visão melhor. Se o cabelo molhado ele ficou acinzentado, é porque seco ele vai ficar branco. Ele só vai ter um desbotamento de um tom seco. Se o cabelo molhado ele ficou levemente dourado, saiba que seco ele vai ficar amarelão, tá? Se o cabelo molhado ele ficou branco, seco ele vai ficar perolado. Então, tu perde um tom quando tu seca o cabelo por causa do calor do secador e porque também perde a umidade, a água, né? O cabelo morena iluminada, se molhado ele ficou quente, saiba que seco ele vai ficar um laranjão. Se molhado ele esfriou a cor, mas não esfriou o suficiente, aliás, neutralizou, então você vai ter que deixar por mais tempo o tonalizante. Hoje a gente falou, é melhor que deixe o tonalizante por mais tempo na morena iluminada e que neutralize mais do que a cliente quer, porque com o tempo ela vai lavar e vai sair a neutralização. Do que ela secar o cabelo e ficar um cabelo totalmente laranja e ela odiar aquela cor e você ter que levar para o lavatório e refazer o processo de novo. Então, em casos de dúvidas, eu acho que não fechou o suficiente a cor. Deixe mais tempo. Tira o excesso com a mão, assim, ó, de uma mechinha e olha a cor na luz. Não tá bom ainda. Deixa mais tempo. Ah, eu ainda acho que tá quente. O que que eu faço, Dé? Passa um matizador, tá? Eu faço. Eu não indico matizador
Mas nesses casos a gente tem o nosso matizador lá da Blonde Forever, lá da Mixi, né? O Blonde. Então a gente usa ele com um pouquinho de máscara de tratamento para não ficar tão azul, tá? Então eu uso ele com matizador e ele neutraliza o laranja, porque o azul na tabela da colorimetria, na estrela de Oswald, o azul neutraliza o laranja, o verde neutraliza o vermelho e o lilás neutraliza o amarelo, tá? Então, a gente consegue tranquilamente neutralizar com matizador e indicar esse uso para cliente em casa. Minha morena iluminada, você pode fazer manutenção com um matizador em casa, porque daí o cabelo nunca vai ficar laranja, ele sempre vai ter uma neutralização, tá? Então, é uma manutenção em casa. Tem um monte de pergunta no Insta aqui, Iva. Tem? O pessoal aqui do YouTube é mais acanhado, né? Hoje o pessoal tá com preguiça de assistir a live. Ó, que tipo de progressiva você gosta de trabalhar por ter mais bom resultado? De ácido, formol ou lácteo? Eu uso, aliás, eu, Débora, não trabalho com progressiva, mas a minha equipe no salão trabalha, tá? As meninas fazem progressiva com ácidos. Por quê? A gente migrou do formol para o ácido porque os ácidos, eles conseguem alcançar o mesmo resultado do formol, alisando um cabelo de um cabelo afro a um cabelo ondulado, sendo que não agride tanto o cabelo. Então, hoje, eu super indico a Gloss Brush, que é uma novidade da Mixi, que foi lançada do final para o início desse ano e que tem feito o maior sucesso na cabeça das clientes. Saibam que tudo que eu uso, eu peço um feedback. Se a minha cliente diz assim, Débora, não funcionou. E daí a segunda cliente diz assim, Débora, não foi bom pra mim. Então o produto é uma bosta, né? Não funciona. Mas se a minha cliente usou e funcionou e ela me dá um feedback, Débora, foi bom. Então fechou todas, eu permaneço usando e faço maior propaganda disso. Então eu super indico a Gloss Brush da Mixi, tá, gente? Aqui tem uma pergunta, a Simone. Tem problema usar oxidante de 8 volumes para um cabelo com 40% dos brancos? Pois é, problema não tem, né, Simone? Mas não vai ter uma cobertura de brancos. Pra que tu quer usar? Pra fazer um loiro? Pra fazer uma cobertura de branco com coloração? Depende. Qual que é o objetivo? Se tu puder colocar ali, pode colocar de novo. Eu acho que deve ser daquela pergunta sobre coloração, tonalizante. Acho que ela colocou aqui. Em caso de tonalizante, pode usar 8. Em caso de coloração, você usa 10, tá? Ah, isso aí. Ixi, perdemos as perguntas. Tá, galera ali do Insta, a gente saiu e entrou de novo, então se tiverem mais perguntas, coloquem. Da progressiva, a Anne perguntou. Essa progressiva que tu indicou é compatível para qualquer química? Qualquer química. Posso fazer ela e em cima fazer um loiro platinado. Posso fazer ela e em cima fazer uma morena iluminada. Totalmente compatível, tá? Ela foi bem estudada. A Mixi, sempre que eu falo dela, assim, a Mixi Use, ela não trabalha com formol. E o dono da Mixi, o seu Luiz Carlos, os dois irmãos, né? Eles dizem que da Mixi Use nunca vai sair produto algum com formol por agredir tanto um cabelo. E realmente, isso é muito sábio, gente. Porque o formol, além de agredir o nosso cabelo, ele agride a nossa saúde, tá? Então, você consegue imaginar se com um cabelo o formol vidrifica o nosso cabelo, fazendo com que as pontas quebrem a longo prazo, imagina o que ele faz com o nosso pulmão. Eu prefiro nem imaginar. Ah, mas morrer de alguma coisa, um dia as pessoas vão morrer. Não quer dizer que o formol vai dar um câncer no pulmão. Pois é, continue pensando isso, né? E vai lá, fuma, bebe, se joga na frente do carro, usa o formol, faz o que quiser. Mas eu, Débora, hoje tenho um posicionamento diferente e direciono as meninas da minha equipe dessa maneira. Eu incentivo os meus alunos a também migrar para os ácidos por saúde, tá? Não, você consegue o mesmo resultado financeiro com o ácido ou com o formol. Só que a diferença é que o formol agride demais a nossa saúde. A cliente fazendo uma vez a cada 3 meses já agride o cabelo dela. Imagina nós, profissionais, que fazemos todos os dias a inalação daquela fumaça totalmente tóxica, né? Então, a longo prazo, realmente isso deve dar um estrago danado, gente. Eu prefiro nem arriscar. Aqui tem uma pergunta. Qual o X para usar para fazer uma morena iluminada? Uso sempre 20, tá? Independente. Loiras, morenas, sempre 20 volumes. Eu uso 30 e 40, aliás, 30 volumes eu uso também para fazer coloração. O meu cabelo é 5 e eu quero fazer uma ruiva. Aí eu uso
30 volumes ou 40 volumes. Ah, o meu cabelo é natural e eu quero deixar alguém num loiro pastel, assim, um loiro mel. Sem química, sem pó descolorante. Daí você usa 40 volumes, tá? Mas só nesses casos. Para descoloração, eu nunca uso 30 e 40. Para coloração, sim. Uma das perguntas também que eu tinha tirado, né, que pergunta, eu preciso ter todos os tonalizantes? Qual que tu indica que são os coringas, né? Porque eu não tenho para investir em tantos tonalizantes, então o que tu indica pro pessoal aí que tá começando, né? Não precisa ter um estoque enorme, gastar uma fortuna de cara. Não, porque isso acaba sendo uma objeção para vocês. Ah, eu não tenho dinheiro para investir. E o que eu vou fazer, então? Não vou fazer cabelo. Não precisa, tá, gente? Tem os coringas que a gente usa sempre e que servem pra tudo. Eu costumo dizer que não é o tonalizante nem a coloração que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença nas mechas, tá? Falando de mechas, é o fundo de clareamento certo. Se eu abrir o fundo de clareamento 8, com 7,7 eu consigo um nude. Se eu abrir um fundo de clareamento 7, com 7,7 eu consigo um café ao leite. Se eu abrir um fundo de clareamento 6, com 7,7 eu consigo um café. Então, assim, tudo depende do fundo de clareamento e não do tonalizante. O tonalizante, ele neutraliza as cores, ele não cria cores, tá? Então, se você entender e dominar os fundos de clareamento, fazendo aquela provinha e aquele teste que a gente tem lá no curso, né? E postando lá na comunidade do Facebook, você não vai precisar ficar dependendo de tonalizantes, tá? Mas os coringas, 7,7, 6,7, 5,7, 8,3 dourado, né? Eu gosto também das loiras, 8,8,9, 7,8,9, 9,1... 12,1, 10,1, tá? São cores que eu uso bastante para as loiras. Ah, mas tu usa todas essas cores? Gente, o que não falta no meu salão é 77 e não falta 889, tá? Aqui na Mixiuse, na tabela da Mixiuse, o 889 é o pérola. Então, se eu usar o pérola no fundo de clareamento 8, ele fica um dourado frio. Se eu usar o 889 no fundo de clareamento 9, ele fica perolado. Se eu usar no fundo de clareamento 10, ele fica platinado. Então, eu cuido do fundo de clareamento e o tonalizante ele só tem o papel de esfriamento da cor e não de transformar a cor, tá? Então, o fundo de clareamento certo vai te dar diversos tons e resultados incríveis, tá? A Inês está perguntando, Débora, eu fiz uma global e nos primeiros dias ela ficou platinada, porém agora está amarelando e às vezes eu enxergo meio verde. O que devo fazer? Lê de novo aí. Quero um auxílio. Eu fiz uma global, nos primeiros dias ficou platinado, porém agora está amarelando e às vezes eu enxergo verde. O que eu faço? Gente, a descoloração global é bem complicada, tá? De todas as descolorações, quanto mais claro o cabelo estiver, mais quantidade, mais chances de amarelos a gente vai ter de enxergar. Em primeiro lugar, quando a gente descolora e chega na altura de um 10, que é o fundo de clareamento extremo, tá? Que é o loiro claríssimo, e eu tonalizo ele com 9,11, 9,1 e deixo ele bem platinado. Quando ela sai do lavatório com todo o cabelo loiríssimo, lindo, perfeito. Quando eu levo para a cadeira, se eu usar o secador naquele cabelo de cara todo molhado e escovar o cabelo totalmente molhado, eu já vou amarelar alguns fios. Eu sempre indico, usa o protetor térmico, aplica pra caramba protetor térmico naquele cabelo, tira 100% da umidade. Não é deixar a umidade, não, é secar o cabelo. Ele vai ficar totalmente seco. Ele vai ficar mega volumoso e toda descabelada. Faz parte. Depois você divide aquele cabelo, aplica uma outra proteção nele. O loiro a gente tem esse cuidado aqui, tá? A vovó tá aqui pra saber. E eu falo 1000 vezes. Tirem a umidade. Tirem a umidade. 110%. Não é 100, não é 99, não é 80. Tá sentindo o cabelo úmido em alguma parte? Tira de novo. Tira 150% a umidade do cabelo loiro, principalmente a global. Aí você divide o cabelo em mechas bem finas e você vai escovar aquele cabelo. Ah, mas eu escovei o cabelo e o secador deu uma amareladinha. Alguns secadores são muito potentes, tá? Normalmente, aqueles que são 220 e tal, eles aquecem mais. Então, se você acha que ele amarelou um pouquinho com o contato do secador, você coloca o intermediário, que é o morno, e seca no morno, gente. Seca no morno. Azar. Vai demorar mais? Vai. Mas não vai queimar um fio.
que acontece? O cabelo sai lindo do lavatório, aí ele é queimado pelo calor do secador. E uma mecha queimada fica bem na franja da cliente. E daí a cliente se vira e vê aquela mecha queimada na franja ou uma mecha queimada no meio. Por quê? Porque no meio do branco o amarelo se destaca, independente se for um fio. Tá, gente? Então, 100% de um platinado é muito difícil. Já se ele quer um perolado é mais fácil, um dourado é mais fácil. Por que que ficou verde? É uma cliente ou é uma cabeleireira que fez? Mas assim, o que acontece? Quando o cabelo amarela e a cliente usa matizador azul, se a gente pegar o amarelo e o azul, que cor que a gente cria? A gente cria o verde. Então, ela deve estar usando o matizador errado, para começar. Não tem que ser um matizador azul, é um matizador lilás, que neutraliza o amarelo, tá? Então, se eu pegar o amarelo e o azul, eu vou criar um verde e vai aparecer muitas mechas verdes no meio desse cabelo, tá? Daí a gente vai lá pra estrela de novo. Cuida pra secar, na hora de matizar, o produto certo pra matizar, tudo isso interfere no tom, tá? Aqui uma pergunta para o curso, ó. Quem ainda não tem material para começar, pode fazer o seu curso? Pode sim, mas eu sempre direciono a pessoa a comprar o material após a compra do curso, tá? É caro o material? Não é, gente. Vai numa casa de cabeleireiro, compra ali o material, eu acho que assim, com plaquete, papel, tu gasta uns 150 reais por aí, com avental. Comprando tudo já. Comprando tudo. O essencial. Exatamente, porque assim, não é problema. Mas se você quer comprar o curso com a intenção de não comprar o material, então eu te aconselho a não comprar o curso, porque você vai estar gastando dinheiro se você não tem o intuito de colocar a mão na massa. O que eu quero com o curso? Eu quero formar cabeleireiros de sucesso. Eu quero formar cabeleireiros do zero, né? Assim como a Vavá veio do zero. Do zero. Se eu pudesse abrir a cabeça de todo mundo que passa por mim e dizer, vira cabeleireiro, eu diria, tá? Porque foi é a profissão que mais me fez feliz e me faz feliz na vida. Eu não imagino os meus dias sem fazer um cabelo. Eu tô agora de repouso por obrigação, a Vavá sabe o quanto eu tô sofrendo, gente. Eu chego a chorar por não poder fazer um cabelo, porque eu não posso ficar de pé. Mas assim, é por pouco tempo. Mas é inacreditável a paixão que a gente tem por essa profissão e ainda mais quando ela nos traz um retorno. Ela não nos traz só um retorno financeiro, que é muito bom. Ela nos traz um retorno pessoal e profissional. A cliente te olha e diz, meu Deus, olha o que tu fez. Eu tô linda, eu tô linda. Tem gente que chora na tua frente, se achando linda. Tem gente que chega com a autoestima lá no chinelo por ter passado por um processo de divórcio, de briga, de estresse. E elas, ou assim, no coronavírus, Débora, eu tô em casa, não aguento mais estar em casa e me olhar com essa cara. Daí ela vem aqui no salão e diz assim, meu Deus, agora eu vou poder me olhar em casa linda, pelo menos, né? Tô trancada em casa, mas eu estou linda. Então, assim, aí fala pra amiga, daí fala pra outra amiga, fala pra outra amiga, e daí isso aí vira um tsunami de pessoas de indicação por causa do teu trabalho. Então, gente, vocês saibam que cada recado que vocês me mandam lá, nas fotos e tudo, eu, assim, fico muito feliz. Assim como vocês ficam felizes. E quando eu vejo o resultado dos meus alunos, gente do céu, meus olhos brilham de alegria em ver que eles estão dando frutos, tá? E isso é consequência do teu esforço e não do meu. O meu papel eu fiz, te dando uma oportunidade de aprender algumas técnicas que eu sei e estratégias e tudo. Mas o passo quem tem que dar é vocês. Então, dá o primeiro passo. Compra o curso, mas já vai com o intuito de comprar o material, porque eu vou te ajudar com isso, tá? Direcionando os materiais certos. Não é nada caro, vocês sabem que eu não falo coisa cara aqui, tá, gente? Tipo assim, ó... Eu sempre falo o valor até, eu gosto de falar o valor. Aqui teve uma que falou que comprou uma balança de precisão no Mercado Livre com frete por R$35. Então é barato, essas coisas são baratas. Um pincel é R$5, uma cumbuca, ela é de 5 a 10 reais, tá? Então você consegue começar do zero, sem gastar muito dinheiro, com certeza. Mas começa. Dá o primeiro passo. A Anne diz que quer se formar uma cabeleireira de sucesso. Isso aí. Ó, aqui no YouTube tem mais umas perguntinhas e a gente já vai sair, tá, gente? Tem. Deixa eu ver aqui.
Sua marca de progressiva pode usar 30 volumes? Pode sim, sem problemas, tá? 30 volumes nas mechas, né? É isso que eu entendi. Qual a melhor dica para cliente que está saindo do preto, porém com cabelos brancos? Acho que ela quer sair da tinta da coloração preta, só que ela tem muito branco. No primeiro momento, se a coloração é preta, você não vai conseguir ficar loira, né? Acho que a cliente já deve estar chegando. É? Vou indo lá, então. Gente, deem tchau pra Vavá, mas eu vou ficar Tchau. só mais um pouquinho. O trabalho não chama, né? Gente, assim, vamos pra última pergunta, então, e a gente vai encerrar também. O cabelo preto, ele não consegue migrar de um preto para um loiro por conta da quantidade de amônia e pigmento, né? O permanente. O pigmento permanente, ele abre no máximo para um laranja, porque ele não deixa o cabelo abrir mais. Ele agride muito o fio e ele resseca o fio e antes que o cabelo consiga abrir num dourado, ele quebra. Então, a gente não consegue esse resultado. Ó, se quiser levar, pode levar. Então, eu sempre indico para quem tem cabelo preto, gente, o seguinte. Você começa fazendo as morenas iluminadas, tirando o excesso do preto da ponta e pode fazer morenas iluminadas da raiz, sem problema nenhum. Eu tenho diversos clientes que fazem morenas iluminadas da raiz para disfarçar o branco, tá? Não que disfarce 100%, porque o branco é frio e a morena iluminada é quente. Mas dá uma leve disfarçadinha. Nesse processo, você pode começar fazendo as morenas iluminadas de raiz até as pontas, mas aquelas cores mais quentes, mais cobres, mais vermelhas. Ah, não gosto, Dé. Então, você começa as morenas iluminadas da ponta. Ah, não gosto também. Então, espera crescer o cabelo e corta, porque não existe outra opção. A opção 1 é ir ficando aos poucos loira. É ir migrando da morena iluminada para um dourado para um loiro. Quando você vê, você vai ficar totalmente loira. E na raiz vai passando tonalizante, né, para ir disfarçando o branquinho e não ter marcação do branco em excesso lá no meio do cabelo. Mas a maioria das minhas clientes que fazem esse processo gosta da morena, depois vai ficando loira. E eu tenho uma que já ficou platinada, ela tá toda branca já, porque ela queria migrar do preto pro loiro e hoje ela é extremamente loira. E fora o processo de corte, né, gente? É sempre importante. Se você quer tirar o preto do cabelo, vai cortando aos poucos, vai tirando as partes mais carregadas de pigmento. E quando você menos esperar, aproveita esses cortes curtos que estão em alta. Quando você menos esperar, o cabelo vai estar extremamente loiro. Então, é um processo longo, mas que vai ficar bonito, tá? E longo do processo também fica bonito, porque as morenas estão com tudo aí, estão bombando. Deixa eu ver aqui. Oi, gata, boa tarde. Beijo, Jenny Kelly, aqui de Recife. Adoro suas dicas, as dicas que você dá. Obrigada, gata. Gata é tu. Mechas só na transparência fica feio? Não, fica super bonito. Eu adoro mechas de transparência e acho super bonito. Tu consegue fazer esse efeito até em quem tem cabelo com coloração pro tom de morena, tá? A progressiva, a gente, é Gloss Brush da Mixiuse, tá? De ácidos. Débora, no retoque de raiz, posso aplicar o X bem mais baixo nas pontas para fazer uma limpeza de cor? Pode sim, com certeza. No retoque de raiz, eu não aplico coloração nas pontas, tá? Não aplico mesmo, é só na raiz, para que não tenha excesso de pigmento. E quando eu vou lavar o cabelo da minha cliente do retoque de raiz, o que você faz? Você emulsiona o cabelo com água e coloração. O que é uma emulsão, emulsionada? Vai lá e emulsiona. É uma massageada, tá? Você leva a cliente do retoque de raiz pro lavatório, passa um pouquinho de água, pouquíssimo, e massageia o cabelo, puxando um pouquinho daquela coloração da raiz ao longo do comprimento. Isso vai dar um brilho e vai dar uma neutralizada no calor que deve ter desbotado aquele cabelo, tá? Então, não precisa passar nada na ponta. Eu nunca indico o excesso de pigmento na ponta. Então, você só dá uma emulsionada, uma massageada e deixa ali de 10 a 15 minutos, que já vai ser o suficiente, tá bom? A cliente ali relaxando no lavatório. Como faz para participar do curso Beta? Agora, início de julho, a gente vai abrir uma turma nova por conta de muitas solicitações, tá? É a nossa 4ª turma do ano, que está lotada já de gente se inscrevendo para participar da próxima turma. Então, se você quer participar da próxima turma, Beta, me manda um WhatsApp, tá? Que a gente vai criar um grupo das pessoas que querem se inscrever para a próxima turma, para vocês serem avisados
da próxima turma, tá bom? Ou no Telegram ou no WhatsApp. A gente vai fazer esse grupo para os novos alunos que já estão se inscrevendo antes da turma abrir, para garantir a vaga de vocês. Início de julho a gente abre turma nova. O meu contato tá ali na bio do meu Instagram, que é o meu WhatsApp, e todas as informações referente a mim, né? Qualquer dúvida vocês perguntam no direct. Gente, muito bom estar com vocês. Chegamos aos 100 e poucos ao vivo aqui no Insta de novo, em pleno meio-dia, e eu fico super feliz, porque eu achava que ia ser um horário meio complicado para todo mundo. Mas faz que nem a Nel, almoça comigo, tá? Que vai ser muito bom. Amanhã, 1h, a gente está aqui de novo com mais conteúdo e a gente vai poder compartilhar a tela. Amanhã não tem aqui perguntas e respostas com participante, mas você é o participante da live. Então, a gente pode compartilhar a tela e tirar dúvidas. E fazer uma análise de Instagram, que foi muito legal a nossa análise de ontem. Um grande beijo para vocês, uma ótima terça-feira, aproveitem o dia. Dúvidas e perguntas, anotem e tragam para mim todos os dias a 1h aqui na nossa live respondendo a audiência. Obrigada, gente. Um beijão e até amanhã.